Fala galera, eu sou o Matheus e hoje eu vim gravar para vocês uma salinha sobre anatomia do pericárdio, tá? Para ajudar para vocês a complementar os estudos, e já dando sequência naqueles vídeos que já estão no canal sobre anatomia do coração. Os outros monitores da disciplina são o Felipe Chueire, o Gabriel Cola e o João Paulo Vargas. Começando então, galera, o que a gente tem que saber sobre o pericárdio, tá? O pericárdio, então, ele vai ser um saco fibroceroso. O que significa ser um fibroceroso? Ele vai ter uma composição tanto fibrosa quanto mais serosa, né? Ele vai envolver justamente a parte aqui do coração, né? Como vou fazendo aqui, ó, envolve a parte do coração e também a parte inicial, ó, inicial aqui ou final dos grandes vasos, tá? E aqui a gente já consegue trazer um conceito para vocês, né? A porção do pericárdio que envolve o início ou o fim dos grandes vasos, a gente chama de mesocárdio, beleza? Então, o mesocárdio vai ser a porção aqui do mediastino que vai vai revestir, então, o início, né, na questão das artérias, ou o fim, né, na questão das veias, beleza? Então, esse pericárdio ele vai ser dividido em porção fibrosa, né? Como também diz aqui o nome, fibroceroso, né? Uma parte fibrosa externa, né? E uma parte serosa que é mais interna, tá? E relembrando para vocês sobre a localização do pericárdio e também do coração, né? Que é o conteúdo, digamos, do pericárdio, ele se localiza lá no mediastino médio. Lembre que o mediastino inferior ele é dividido em anterior, médio e posterior. E essa divisão ela ocorre justamente de acordo com da posição das estruturas em relação ao pericárdio e o coração. Então, a gente diz que o pericárdio ele está situado então no mediastino médio, beleza? Aqui está apenas uma imagem mostrando, né? O pericárdio seria então isso aqui, né? O que mostra bem aqui a parte do mediastino. O que está anterior a ele seria o mediastino anterior, mediastino médio seria isso aqui, e o posterior seria lá, aqui, ó, a gente consegue ver o esôfago aqui, ó, o esôfago, a aorta descendente, ducto torácico, e veia hemiásicos, beleza? Então, só para a gente se localizar aqui, beleza? Então, como é que a gente consegue dividir o pericárdio, né? O pericárdio, então, como eu disse anteriormente, ele é dividido numa camada fibrosa externa e numa camada serosa mais interna. Essa camada fibrosa, pensem como uma camada maior, uma camada do pericárdio com maior quantidade de fibras colágenas, como está escrito ali, tá? Então, essas fibras colágenas dão uma estrutura mais fibrosa, mais resistente a esse pericárdio, tá? Então, como ele é a parte mais externa, né? Vai ser a porção do pericárdio que vai estar em contato com as estruturas do mediastino, né? Justamente por ser a parte mais posterior. E vai ser também dessa parte do pericárdio, que eu vou falar para vocês mais posteriormente, que vai sair os ligamentos do pericárdio, né? Então, vão ser extensões do pericárdio fibroso e de algumas outras estruturas que vão se fixar justamente no pericárdio fibroso, tá? Então, pensem esse pericárdio fibroso como eu falei para vocês, como uma parte mais difícil de você manusear. Então, o que acontece? A função desse pericárdio fibroso vai ser justamente limitar a dilatação do coração, justamente porque essas fibras elas não dilatam tão fácil, né? Então, a função desse pericárdio vai ser limitar a dilatação do coração, para ele manter ali no próprio lugar, entendeu? E o que eu coloquei aqui para vocês aqui nesse ponto é uma parte bem interessante. Eu até repeti essa imagem porque fica bem claro aqui para vocês. Percebam que eu vendo de fora que o pericárdio, ele é pericárdio fibroso, né? De fora.
Porém, esse pericárdio fibroso, ele é muito aderido ao pericárdio seroso, a lâmina parietal dele, né? Então, ele é aderido de uma forma que é muito difícil você separar os dois. Então, a forma que de fora, olhando, seria o pericárdio fibroso, e de dentro, a lâmina parietal do pericárdio seroso, entenderam? Já comentando então sobre o pericárdio seroso, vai ser uma camada mais interna, tá? Esse pericárdio seroso ele vai ter maior quantidade de fibras elásticas, justamente porque essas duas lâminas, a lâmina parietal, que é mais externa, e justamente é a que eu falei, que está aderida ao pericárdio fibroso, e também a lâmina visceral, que vai estar em contato justamente com o coração, né? Que vai estar intimamente aderida ao coração. Essas duas lâminas, elas têm que se deslizar, né? Para acompanhar o movimento do coração. Então, esse pericárdio seroso tem uma composição mais elástica. É, Comentando um pouco mais aqui sobre a lâmina visceral, tá? Então, a lâmina visceral do pericárdio seroso é o que a gente chama aqui, ó, de epicárdio. Por que epicárdio? Lembrem que o coração a gente diz lá endocárdio, miocárdio, epicárdio. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, pericárdio seroso visceral vai ser uma camada do pericárdio que vai estar muito aderida ao miocárdio, entendeu? E até com uma certa quantidade de gordura, entendeu? Então, consigo ver que está bem amarelinho aqui, ó. Então, seria já o pericárdio seroso, lâmina visceral, já com uma certa gordura associada, beleza? É, sobre, é, sobre ainda o pericárdio seroso, a gente tem que comentar rapidamente aqui sobre o que a gente chama da reflexão cardíaca ou pericárdica. Por que a gente é importante? Aqui, ó, para vocês lerem aqui, ó, dei uma ajeitadinha. Mas o que acontece? Você tem que saber que o pericárdio seroso, as duas lâminas, elas não são coisas separadas. Elas são sim coisas contínuas, porém, acontece uma dobra, que é justamente o que a gente chama da reflexão cardíaca. Consegue ver aqui, ó? Aqui, ó, seria o que eu estou comentando, a lâmina visceral, ó, um V, e aqui a parietal, tá? Parietal. Vejam como a visceral, ela vem e se dobra. Aqui, ó, justamente aqui onde já está marcado. Ela se dobra e vira parietal, tá? Então, aqui é o que a gente chama de reflexão cardíaca, e também ocorre aqui, ó, né? A visceral mais interna e a parietal mais externa. Visceral, parietal. Dá para ver aqui ambas se refletindo, né? Por isso que a gente fala reflexão, né? Porque daí fica refletido. Então é isso, né? A reflexão cardíaca, então, a dobra do pericárdio seroso para formar as suas duas lâminas, beleza? Até aqui importante, legal de ver que até coloquei, é bom visualizar aqui o seio transverso, né? Que eu vou comentar mais para frente para vocês, mas já é uma coisa para vocês irem dando uma olhada, beleza? O que mais é importante para a gente falar em relação a essa estratigrafia do pericárdio? É sobre a cavidade pericárdica, tá? O que seria essa cavidade pericárdica? Essa cavidade, então, ela seria um espaço virtual, que a gente diz, que contém uma camada do que a gente chama de líquido pericárdico, tá? Só que você pode perguntar, aonde que está essa cavidade pericárdica? Essa cavidade pericárdica, ela fica justamente entre as duas lâminas, tá? Entre as lâminas do pericárdio seroso, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, cavidade pericárdica, tá? Aqui, então, seria a lâmina visceral, né? Epicárdio. E aqui a lâmina parietal, tá? Então, a gente consegue ver que a cavidade pericárdica, então, ela fica entre a lâmina parietal e a lâmina visceral do pericárdio seroso. Assim como acontecia também, não sei se vocês vão lembrar, lá nas pleuras, que tinha a cavidade pleural, que também tinha o líquido pleural, ficava entre a pleura parietal e entre a pleura visceral. Então, aqui segue o mesmo sentido, tá? Não se confundam, tá? Não pensem que
essa cavidade fica entre, por exemplo, a camada parietal e o pericárdio fibroso, né? Não é isso que acontece, tá? Então, saibam a localização e o que ocorre, tá? Eu coloquei aqui algumas patologias associadas, tá? Que são o tamponamento cardíaco, tá? O tamponamento cardíaco vai ser o quê? Vai ser um excesso de líquido na cavidade pericárdica, ou seja, essa cavidade pericárdica, ela tem um nível correto, né, de líquido pericárdico. Porém, em algumas vezes, pode ocorrer o que a gente chama de derrame pericárdico, né? Que pode ser um excesso de produção desse líquido pericárdico. E esse excesso de produção vai ocorrer, não vai ser bom para o coração, né? Até porque aquele líquido ele vai estar ali comprimindo o coração. E também pode ocorrer o que a gente chama de tamponamento. O tamponamento tem muito mais relação com o derrame de sangue, tá? Na cavidade pleural. Por exemplo, a artéria aorta acabou colabando, ou talvez um infarto agudo do miocárdio lá da artéria interventricular anterior, por exemplo, que vai justamente fazer com que tenha um excesso de sangue. Não é, na verdade, não é para ter sangue ali, né? Mas teria um excesso de sangue, tá? Então, o tamponamento cardíaco seria o excesso, tá? O excesso. Enquanto a pericardite obstrutiva seria a falta, tá? Seria o contrário, tá? Assim, as duas lâminas do pericárdio seroso não iam conseguir se deslizar, tá? E também ia prejudicar a função do coração, a função hemodinâmica do coração, tá? Eu trouxe aqui uma imagem mas para vocês conseguirem ver, né? Aqui estaria o epicárdio e aqui já as duas lâminas, né? Parte. Olhem como já tem um excesso de fluido aqui, né? Aqui seria um tamponamento. Seria um tamponamento. Já aqui já é menor. Por quê? Porque o cárdio está inflamado e não tem o tanto correto de líquido pericárdico. Então vai correr também aqui. Aqui também tem algumas imagens. Aqui percebam que aqui, ó, se olhar, aqui acabou de abrir o tórax. Percebam que o coração, ele tá azul até, tá? Aí aqui a gente fez um corte, abrindo, o que a gente vê aqui, ó, aqui, o que a gente vê é a lâmina parietal, tá? Do pericárdio seroso, enquanto aqui, vendo de fora, é o pericárdio fibroso, tá? Justamente porque se isso aqui é o pericárdio parietal e lá perto do coração ia estar o pericárdio visceral, é onde está esse acúmulo de sangue aqui, que é vítima decorrente do tamponamento, é onde seria o espaço pericárdico. Então percebam que é o tanto de coágulo sanguíneo que saiu da cavidade pericárdica. Então isso que a gente chama de tamponamento cardíaco, beleza? Agora, comentando sobre os seios pericárdicos, tá? Esses seios pericárdicos, eles são espaços, né? Entre o epicárdio e o coração, no qual é possível muitas vezes passar o dedo. E aqui fica claro para vocês, por exemplo, o seio transverso, né? O seio transverso é um espaço onde você consegue, como eu coloquei aqui, ó, você consegue clampear as artérias da base, tá? Você consegue ver a pessoa colocando o dedo aqui, ó, colocando o dedo nesse espaço, ele fica posteriormente à aorta e o tronco pulmonar, e anteriormente à via cava superior. Então, esse seio, ele tem uma importância cirúrgica, né? Se você quer interromper durante certo momento é, o fluxo sanguíneo em alguma parte, você consegue clampear ali, ó. Inclusive, em alguma imagem aqui, ó, é possível ver mais ou menos para vocês entenderem como é que funciona o seio transverso, né? Consegue ver que tem um espaço entre? Você conseguiria colocar o dedo ali? Então é justamente isso que acontece, beleza? Passando aqui. Enquanto isso, o seio oblíquo, ele vai ter forma de um U invertido. Então, o seio oblíquo seria isso aqui, ó. Aqui, ó. Opa, deixa eu trocar de caneta aqui. Seria isso aqui, ó. Tá? E ele é limitado, então, pelo mesocárdio venoso. O que é o mesocárdio mesmo? Vai ser a parte do epicárdio ou do pericárdio que vai revestir os grandes vasos. Então, essa parte aqui é um mesocárdio da veia cava inferior. Então, inferiormente é limitado pela veia cava inferior e superiormente aqui, ó, a parte do U aqui, ó, pelas veias pulmonares, né? Então, esses são os seios do pericárdio.
Em relação à irrigação e inervação, percebam que a irrigação do pericárdio ela vai seguir principalmente por ramos da artéria torácica interna. E eu destacaria aqui, se fosse para saber uma artéria, seria essa aqui, ó, artéria pericardiofrênica. Lembre que a artéria pericardiofrênica, então, é um ramo da artéria torácica interna. Essa artéria torácica interna, por sua vez, é o primeiro ramo descendente da artéria subclávia. E essa artéria pericardiofrênica, lembrem que ela percorre aderida ao pericárdio fibroso, juntamente lá com o nervo frênico. Lembrem, essa é uma informação importante. A artéria pericardiofrênica passando junto com o nervo frênico, justamente, aderido ao pericárdio lá no mediastino médio. Então, se fosse para lembrar de uma artéria, seria a artéria pericardiofrênica. Essas outras aqui fazem mais uma vascularização acessória, tá? E também parte lá do epicárdio, lembra que o epicárdio está aderido ao coração. Então, o pericárdio, o epicárdio, perdão, tá? O epicárdio está aderido ao coração, então parte desse epicárdio vai ser vascularizado justamente pelas artérias coronárias, que vão estar lá perto, tá? Em relação à inervação, a gente vai ter dois caminhos para seguir a inervação. Uma das inervações vai ser tanto do pericárdio fibroso quanto da lâmina parietal do pericárdio seroso. Lembre que elas são muito aderidas, tá? E essa inervação é feita pelo nervo frênico, tá? Lembrem que o nervo frênico lá, como eu comentei agora há pouco, ele passa justamente no pericárdio fibroso, né? Juntamente com a artéria pericardiofrênica, tá? Nervo vago e tronco simpático, tá? Essa é a inervação mais externa. E o epicárdio, por ser aderido ao coração, ele segue a mesma inervação, que é feita pelo plexo cardíaco, tá? Então aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, o nervo frênico, tá, galera? Esse aqui é o nervo frênico percorrendo aqui, ó. E essa arterinha que está aqui, ó, essas arterinhas, seria justamente a artéria pericardiofrênica e a veia pericardiofrênica, né? Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver aqui, ó, a veia torácica interna, né? Que sai da subclávia, que vai dar então esses raminhos, tá? O que eu coloquei aqui para vocês é o tronco simpático, né? O tronco simpático vai ser um conjunto de corpos de neurônios que vão estar numa região paravertebral, ali do lado dos corpos das vértebras, né? Que vai fazer uma inervação simpática, né? Lá no coração, uma inervação simpática. Também, por último aqui, o plexo cardíaco. O plexo cardíaco, então, vai ser um emaranhado, né? Vai ser um emaranhado de fibras de neurônios, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, que fazem a inervação ali do miocárdio, tá? Não é sinônimo de inervação intrínseca, tá? É outra coisa, que faz uma inervação mais externa, tá? E também faz, então, a inervação do epicárdio, beleza? Sobre os ligamentos que eu comentei para vocês, então, pensem que o coração junto com o saco pericárdico, ele não pode estar sozinho ali, né? Ele não pode estar flutuando. Por isso tem alguns ligamentos. Esses ligamentos, então, eles saem justamente do pericárdio fibroso, tá? E se ligam nas estruturas. Atrás se liga nas vértebras, aqui, ó. Ligamentos pericardiofrênicos, tá? Atrás nas vértebras. Embaixo, ligamento pericardiofrênico. Aqui ele fala superior e inferior, tá? Mas lembrem de ligamento pericardiofrênico, tá? Lembre que esse ligamento pericardiofrênico ele fica fixado aqui no centro tendíneo, tá? E também o ligamento externo pericárdico. Esse aqui então, ó, é o externo. E o ligamento externo pericárdico vai estar fixando anteriormente aqui o coração, então. Beleza? Então foi isso, galera. Essa foi a aula, curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar lá no meu WhatsApp, que eu deixei aqui embaixo, tá? Ou me procurar nas aulas práticas, sempre que vocês quiserem, beleza? Nós vamos disponibilizar logo também um simulado para vocês que contempla esse assunto e todos os assuntos de coração e também de angiologia geral. Peço também para vocês assistirem os outros vídeos, né?
Até porque a prova tá chegando aí. Assistam os outros vídeos do canal que a gente tá postando bastante para ajudar vocês. Deem essa força pra gente aí. Se inscreve no canal, dá o like. E é isso, beleza? Valeu pela atenção aí e tamo junto.